Fala aí pessoal, tudo bem? Pessoal, vou mostrar para vocês um vídeo rápido, onde vocês podem identificar curto da linha secundária, observando inicialmente a corrente de boot. Tá? Corrente de boot é aquela corrente que surge no primeiro segundo após apertar o botão Power. É importante que sempre que vocês pegarem um smartphone, né, um iPhone ou um Android, para fazer qualquer tipo de reparo, qualquer tipo de manutenção, tentem observar antes a corrente de boot, que ela já nos dá já caracteriza algum tipo de defeito. Tá? Então eu estou com esse iPhone 6 aqui, que não está funcionando a câmera traseira e está com esse sintoma de corrente de boot alterada. Então eu vou testar ali na fonte, vou mostrar para vocês como que a gente chega no defeito, tá? Começando por aí. Tendo a corrente de boot alterada, eu já tenho um indício, né, de curto, né, ou de fuga, né, pelo menos, né? E alguns valores de corrente de boot também servem para você identificar tipos de defeito. Tá? Por exemplo, o TriStar, que é aquele CI que reconhece o cabo, né, que faz o Tigris carregar a bateria do iPhone. O TriStar, em algum ponto dele, quando ele apresenta defeito, o boot fica alterado, ele fica batendo em torno aí de 240 mA, sendo que o boot correto de um iPhone sem defeito, ele deve bater de 80 a 130 mA. Tá? Então, toque rápido, 80 a 130, aí a gente já considera bom. Bateu 230, 240, começa pelo TriStar, tá? Além disso, aí você já tem outras falhas aí, não é exatamente um curto, né? Porque o curto ele já desarma a fonte, então é naquela situação que não está desarmando a fonte, mas você dá um toquinho, ele dá um boot alterado, então você tem um defeito. Tá? Alguma coisa não vai funcionar, a sua bateria ela vai descarregar rápido, então alguma coisa precisa ser consertado. E não podemos também padronizar o sintoma para todo tipo de defeito, sempre para o TriStar. Tá? Por exemplo, eu falo para vocês que de 230 a 240 é um sintoma do TriStar, mas pode ser que ele se apresente de outra maneira também. Tá? Então a gente pode começar pensando nele, mas se eu remover o TriStar e o boot continuar alterado, eu corro para outro caminho, ok? Então, vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue passar um pouco de informação aqui para vocês, utilizando essa placa aqui do iPhone 6. Deixa eu pegar minhas coisas aqui, estou sozinho, vou tentar filmar de uma forma que vocês consigam ver o que eu estou fazendo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui a câmera. Ok, mais um pouquinho, ok. Liguei a minha fonte, vou utilizar 4.2 volts, corrente está limitada a 2 amperes, esse é o valor que eu sempre utilizo. Meu iPower está conectado, porém desligado. Vou conectar aqui na placa do iPhone 6, só um teste rápido. Pessoal, eu vou apenas energizar aqui, tá? Eu ainda não vou ativar o boot, tá? Só para a gente tentar observar o que está acontecendo. Percebam que está energizado, está com a luzinha aqui acesa, né? Mas não temos consumo de corrente. Então eu não tenho um curto nem PP-VCC main, nem na minha PP-BAT-VCC, tá? Agora observem, eu vou tentar até aproximar um pouquinho mais a câmera. Acho que assim dá para ver. Observem a corrente no momento que eu der um toque rápido no power. Bateu 630 mA. Então sabemos que o boot está alterado. O boot alterado é apenas um dos sintomas que caracteriza defeitos secundários, né? Curto secundário. Eu falo sempre secundário porque se fosse um curto primário, né, que fosse na PP-BAT-VCC, na VCC main, a minha fonte ela ia desarmar, a tensão ela ia cair, a fonte ia desarmar. Mas vocês viram que não aconteceu nada, eu não tive consumo antes quando eu conectei, tá? Eu apenas tive esse pico, né, essa coisa muito rápida, né, muito intensa, quando eu dei um toque no botão Power. Esse iPhone ele liga, mesmo com esse boot alterado ele liga, só que ele tem um defeito. A câmera traseira não está funcionando. Então eu vou trabalhar com essas duas informações. Tá? Primeiro, o relato do cliente, onde ele diz que existe um defeito, algo deixou de funcionar. Segundo, o boot estando alterado. Então eu tenho duas informações que apontam para um defeito.
Esse tipo de defeito eu devo começar sempre nas informações dadas pelo cliente. Se a reclamação dele foi em cima do não funcionamento da câmera traseira, então eu vou começar o teste a partir do conector da câmera traseira. Considerando que sempre que vocês pegam esse tipo de defeito, vocês devem fazer o conserto começando do mais fácil para depois fazer o mais difícil. O mais fácil seria testar com outra câmera, testar as configurações, ver se houve alguma alteração aí no software, ver se as conexões da câmera estão perfeitas, colocar essa placa em um microscópio e observar se não tem nenhum componente faltando, oxidação, tá? Troquem a câmera, desencaixem e encaixem a câmera, façam todos os procedimentos para só depois mexer na placa, ok? Eu vou colocar aqui a placa, vou mudar um pouquinho aqui a posição dessa minha câmera. Vamos ver se nós conseguimos. Estou aqui com a placa no microscópio, tá? Já tinha retirado a blindagem, tá? Porque eu já estava fazendo um estudo nessa placa e aí resolvi fazer o vídeo para compartilhar com vocês, ok? Então o conector da câmera traseira é esse que está aqui em cima. Eu vou pegar ele no esquema elétrico. Deixa eu pegar o meu celular aqui que eu vou precisar pegar uma outra imagem da outra tela do computador. Vamos fazer o seguinte. Vamos recolher um pouquinho essa imagem. Vamos pegar... Vamos pegar a tela do computador. Eu peguei aqui o diagrama do iPhone 6. Identifiquei aqui o conector que recebe a câmera traseira. Então é o nosso J2321. Dá um zoom aqui. Muito complicado trabalhar assim. Vou precisar de ajuda para filmar. J2321. J2321. Tá aí o conector da câmera traseira. Peguei ele em forma esquemática. J2321. Tá aí o nosso J2321. Nós vamos fazer testes nas linhas em negrito primeiro, tá? Só que eu vou testar apenas as linhas que fazem alguma referência à câmera traseira. Como esse conector ele é só para a câmera traseira, né? Então todas elas fazem essa referência, né? Mas vamos pegar as em negrito, que são as linhas de tensão e onde os defeitos costumam se apresentar com maior recorrência. Eu vou, a princípio, como eu estou com a placa sem alimentação, eu vou fazer um teste em condição reversa, tá? Observe que nós temos aqui alguns GND, né? Contando de cima para baixo, eu tenho aqui 2 GND, depois eu tenho 2 que estão ligados à malha, aí tem mais um GND, aí tem 2 de barramento, né, e um GND, e aí vai. Eu vou fazer aquele teste com multímetro em escala de diodo e vou tentar ver se apresenta alguma alteração nessas malhas. Caso haja algum tipo de alteração, aí nós vamos tentar identificar uma ou duas, ou a malha que esteja alterada, quais os componentes que estão pendurados nela. E aí vamos fazer alguns testes a mais, ok? Então, vamos lá. Bom, vou utilizar então o multímetro na escala de diodo. Tá aqui. Essa é a escala do diodo. Vou deixar a ponteira vermelha aterrada e vou utilizar a ponteira preta para fazer os testes. Então vai ser assim. Vou fazer diferente, ó. Como eu estou com uma ponteira adaptada, a minha vermelha está mais fina. Então eu vou inverter aqui, tá? Mas vocês considerem que o teste tem que ser feito dessa forma. A ponteira vermelha fica aterrada, ok? E a preta, aí vocês façam os testes, buscando aí valores de referência. O técnico mais iniciante, né, que estiver começando agora, seria interessante começar a se familiarizar com esses valores de referência.
Isso vai ajudar bastante a vocês entenderem os defeitos. Se puder ter uma placa de comparação, é excelente, mas nem sempre nós conseguimos essa placa, né? Então façam isso, peguem sempre uma referência e vão padronizando, né? Vão identificando os valores e vão colocando como padrão. Então, pessoal, eu vou colocar aqui o multímetro de forma que vocês possam acompanhar também. Eu vou pegar alguns pinos aqui e vou fazer os testes. Bom, o primeiro aqui, o GND 0003, GND também, 2 GND, né? Conforme a gente havia visto lá. Aqui está conduzindo 330 milivolt, 330, 336 tem tolerância, tá? Outro GND 475 milivolt, mais um GND, mais um GND. Na verdade, eu já estou pegando algumas malhas defeituosas, pessoal. Eu não tenho tantos GND nessa região, tá? A partir do 8º pino aqui, ó, ele já está ligado naquelas malhas de 1.2 volts. Então, provavelmente nós temos algum defeito aqui. Deixa eu pegar aqui por baixo. 560. GND. 590. GND. 480. 330. GND. Essas malhas estão com defeito, tá? Nós temos defeito aqui nessa linha. Então nós temos defeito do 8º para frente. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essas linhas aqui estão defeituosas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A que malha esses terminais pertencem, para a gente tentar ver que tipo de defeito nós podemos estar encontrando. Dá uma pausa. Ó, pessoal, então nós temos mais esses dois capacitores, né? E aqui é um filtro, né? Filtro, mais algum capacitor e aqui. Então eu poderia colocar direto aqui, mas eu acho... eu vou usar aquela técnica de injetar uma tensão aí nessa malha para ver se alguém se apresenta aí através de dissipação térmica, né, de calor. Aqui com certeza, se jogar uma tensão com uma corrente aí nessa malha, um desses componentes aí vão dar o ar da graça e a gente vai conseguir achar. Sendo que esse teste vai ser feito injetando tensão na malha PP1V2, tá? Colocando direto lá pela PP-VCC, alimentando com a fonte, essa placa não esquenta, tá? Porque não tem consumo de corrente. Então eu vou colocar direto na malha que eu já vi que se apresenta com sintoma de curto, tá? Dessa forma eu acredito que eu vou conseguir fazer o componente se apresentar com mais facilidade. Vamos lá. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar agora o multímetro na escala de continuidade, né, que tem o sinal sonoro. E vou identificar aqueles componentes que estão conectados a essa mesma linha, tá? Este capacitor faz parte da malha. Ó, vejam que está apitando aqui. Vamos de outro lado. Exatamente, ó. Desse capacitor, ele se encontra numa situação de curto, tá? Tá com baixa resistência, né? E tá apitando. Esse também, provavelmente os dois são da mesma malha. Esse aqui tem uma resina aqui. Deixa eu ver. Não, esse não. Perceba que a resistência dele, ó, eu tirei um pouquinho da resina e estou conseguindo encostar no lado positivo da malha, né? Ele tem uma resistência alta, de 280. Esse lado aqui apita, ó. Esses daqui provavelmente vai ser a mesma coisa. Vamos ver.
É isso mesmo. 280 e estrada preta. Então, esses estão com sintoma de curto, tá? E naqueles terminais que foi feito o teste agora há pouco, em condição reversa, também vai bipar. Vamos pegar aqui, vamos ver quais estão bipando. Se eu não me engano, esse não. Ó, este. Esse não. Esse pode até ser terra mesmo, tá? Eu acho que o quinto era GND. Mas beleza, nós temos um curto naqueles capacitores, no terminal aqui, tá? Esse terminal ele também tem alguns componentes aqui que estão conectados à mesma malha e também vai apresentar aí característica de curto. Então deixa eu ver qual mais aqui que se apresenta na mesma malha. Deixa eu voltar um pouquinho na imagem aqui do Foneboard, só para confirmar uma informação. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Vou desligar aqui o meu iPower. Vou utilizar minha fonte. Pessoal, eu acabei de observando lá no esquema elétrico que essa malha ela é de 1.2 volts. Ela contém algumas bobinas que limitam, que permitem, né? Ela contém algumas bobinas que permitem um certo valor de corrente, né? Então, sempre que vocês forem injetar tensão na malha utilizando a fonte de alimentação, tentem respeitar o limite de corrente dessa malha, para que vocês não prejudiquem as bobinas, né? Outros componentes aí que são um pouco mais sensíveis. Caramba, acabei de me furar. A passagem da corrente faz parte. Droga. Deixa meu braço parar de sangrar. Que droga, que me furou aqui. Ó, pessoal, muito cuidado com esse tipo de ferramenta na bancada, que eu acabei de me cortar. Acho que não vai dar pra ver aí, mas tá sangrando um pouco. A gente deixa as ferramentas assim de qualquer jeito, né? É um risco. Mas eu vou continuar. Sou guerreiro e não vou parar não. Seguinte. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Como eu tenho uma malha de 1.2 volts, então eu vou baixar aqui a tensão da minha fonte. Vou utilizar metade do que eu costumo usar. Vou utilizar 2 volts. E a corrente também eu vou limitar a 1 ampere. Tá? Não necessito de 2 amperes para esse momento. Eu só aumento a corrente se 1 ampere não for suficiente aí para o que eu quero fazer, tá? Mas como eu quero fazer as coisas assim da forma menos agressiva possível para a placa, então eu vou começar nesse valor. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar um pouco de fumaça de breu nessa placa. Isso vai me ajudar bastante aí na parte visual, né? Para eu tentar perceber de ponto que o curto se encontra. Então, como eu tenho alguns capacitores nessa região, eu vou começar por ela. Passar aqui, aqui também tem alguns.
O ideal é evitar de pingar o breu na placa, tá, pessoal? Tenta achar uma forma aí de levar apenas a fumaça, que é mais interessante aí para poder identificar, tá? Eu vou fazer assim, eu vou passar aqui também. Pronto, nós temos breu aí bem. Ok, eu acho que já é o suficiente para a gente poder iniciar o nosso teste, tá? Então eu vou deixar aqui, vou ligar a fonte aqui. Lembrando que eu estou utilizando uma corrente de 1 ampere. Eu poderia até começar com 500 mA, né, para ser um pouco mais seguro, né? Mas eu acho que essa malha aceita bem. Deixa eu posicionar um pouquinho melhor aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar do lado de cada dessa bobina, tá? Porque essa bobina aqui, ela tá na malha. O certo, né, se vocês quiserem fazer da maneira mais correta possível, é vocês desligar a bobina e escolher o lado que continua conduzindo para o terra, tá? É muito mais seguro. Eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer dessa forma, mas aí vocês podem sempre adotar a forma mais segura possível, ok? Então, ó, eu vou colocar desse lado aqui da bobina e vamos observar se acontece alguma coisa. Fiquem atentos nesse momento. Opa! Pegamos aqui. Vamos ver, alguém mais? Parece que só esse aqui, ó. Aqui tem um componente aqui que ele se apresentou no momento que foi colocado o calor, né? Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui para confirmar. Esse capacitor também pertence a essa mesma malha, tá? Então eu vou colocar aqui de novo, só para a gente confirmar. Olha lá, pessoal, ele mesmo, ó, tá vendo? Olha lá, pessoal. Tá, então esse é o componente que está com defeito. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, vou desligar aqui a fonte. Nós vamos remover esse componente aqui, ó. Vou ligar aqui a estação de ar e vou fazer a remoção desse componente para a gente ver se o curto sai. Deixa eu ver se ele sai aqui. Eu já desliguei a alimentação da placa, tá? Tá limpada aqui pra gente ver melhor. Então, pessoal, ó, o componente que apresenta o defeito está aqui. Parece ser um resistor. Depois eu vou confirmar lá no esquema elétrico, tá? Mas a princípio, como só ele aqueceu, eu vou retirar e aí nós vamos fazer o teste, tá? Se retirar e o sintoma desaparecer, aí nós vamos identificar ele para ver que tipo de componente se trata e vamos em busca de um componente aí de mesmo valor, ok? Então vamos lá. Dá uma limpadinha aqui na... Prontinho. Tá aqui, ó, retirado o componente. Não vai dar para ver.
voltando para cá. Então, pessoal, foi retirado o componente desse ponto aqui, ó. Aliás, esse barulho aqui foi porque meu multímetro desligou, tá? Ele é auto-range. O componente estava aqui. O que eu vou fazer agora? Vou voltar a fazer os testes com o multímetro. E depois, para finalizar, eu vou fazer o teste aqui na fonte. Vamos lá. Pronto. Multímetro em escala de diodo. Ponteira preta no terra. Vou fazer o teste aqui, ó, no capacitor. Olha lá, pessoal. Já saiu curto, ó, 450 milivolts, né? Do lado de cá, vamos ver. 003, terra. Aqui também, ó. Vamos lá. 450. E terra. Então já saiu o defeito. Esse era o problema aí dessa placa, tá? Vamos pegar aqui. Olha lá, 450. O mesmo valor do capacitor. Então, o defeito era esse componente aqui, pessoal, ó. Estava com defeito, tá? Estava alterando o boot, né? Jogando o boot aí para 600 e pouco. E estava impedindo aí a câmera de funcionar. Então, esse vídeo, eu não vou terminar o conserto agora, porque nós vamos continuar aí nessa semana aí com algumas aulas no curso ao vivo, né? No curso semipresencial. E aí a gente vai estar terminando esses concertos, mostrando o final de cada um deles, tá? Para vocês. Eu mostrei esse vídeo aqui só para que vocês atentem sempre ao boot a corrente de boot de cada smartphone, né? Antes de começar a fazer os reparos, porque ela já nos dá um caminho. Inclusive, não sei como ficou essa corrente, ela estava em 650 miliampere. Vamos ligar aqui. Vou corrigir aqui para 4.2. Deixar a corrente em 2 amperes. Né? Apertei aqui o botão de energizar a placa, né? Mas ainda não vou dar o boot. Então, eu vou fazer o teste do boot agora. Estava em 600 e pouco. Vamos ver se resolveu. Ó, pessoal, vocês viram que bateu 230, 240, né? Ele resolveu o problema do boot inicial, do curto da linha PP1V2. Mas ele ainda assim ele apresenta um defeito. E provavelmente esse defeito deve ser aquele que eu citei a vocês agora há pouco, que eu acredito que seja do TriStar. Mas esse eu vou deixar para um outro vídeo, ok? O importante é a gente entender que foi feito um reparo observando duas informações importantes. Deixa eu virar a câmera aqui para mim. Beleza? O que eu quero passar para vocês, pessoal, é que nesse reparo eu comecei observando duas informações importantes. O relato do cliente e o sintoma apresentado pela placa. O sintoma eu observei a corrente de boot alterada e a câmera sem funcionar. Então o cliente reclamou que a câmera não funciona, a corrente está alterada. Eu começo a fazer os testes no conector da câmera e acho defeito em 2 ou 3 malhas. Seguindo essas malhas, vocês vão encontrar um componente defeituoso. Nesse caso, eu fiz um diagnóstico térmico, onde eu injetei uma tensão na malha, né, com um valor X de corrente, né, e como a malha se encontrava em curto, aí essa corrente fez o componente esquentar. Eu utilizei o breu, a fumaça do breu, né, isso aí todos os técnicos já utilizam nos dias de hoje, tá? E pode ser feito de outra forma também, tem várias técnicas, essa é uma, tá? Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreve aí no nosso canal. E a partir de terça-feira, nós, né, eu junto com o professor Alisson, professor Adeilson,
vamos estar gravando não, né? Vamos estar transmitindo ao vivo 15 aulas, né, do nosso curso aí de intermediário ao avançado, né, de reparo em placas. Então, se você gostou dessa aula, se você quer continuar pegando um pouco dessas dicas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, é um convite de um grupo, né, que nós fizemos aí agora no Facebook, que é de pessoas interessadas que queiram participar aí desse treinamento. Esse treinamento vai ficar agora, né, no período aí da quarentena, né, do isolamento, aí do problema do coronavírus, né, até porque nós também vamos ter que adotar as medidas aí de segurança, né, então vamos estar aí com as portas, né, da escola fechada, né, mas vamos estar trabalhando internamente, né, pelo menos eu, o Alisson, né, a Juliana, vamos estar aí produzindo aí conteúdo para vocês, beleza? Então, ó, entra lá no grupo do WhatsApp, sem compromisso, conversa com as meninas e pegue mais informações, que vai ter um curso bem bacana para vocês. É um curso barato, um curso que custa R$199 e vocês vão assistir durante 15 dias, tá? Vocês vão poder fazer pergunta, né, durante as aulas, e caso a gente não consiga responder no tempo da aula, o grupo vai ficar o grupo aberto, né, para discussão, e sempre que termina a aula a gente já entra no grupo e discute aí o que foi dado a cada dia, ok? Então, obrigado pessoal, espero que vocês consigam todos passar, né, por essa crise aí que é mundial, né, não é uma crise só nossa, né, do nosso país, né? Eu acredito que vai dar tudo certo, tá? Eu acredito muito que as coisas daqui para frente vão melhorar, e precisar da JCL, só chamar por nós aí. Valeu? Tamo junto!